Legal, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Obrigado aí por aceitar o meu convite. Na verdade, o meu convite foi até um desafio para vocês conhecerem ah, sobre esse assunto de formação de equipes de alto desempenho sobre uma outra ótica, tá? O que a gente vai ver aqui é algo que eu desenvolvi em cima de toda a minha trajetória nos últimos 25 anos. Esse webinário ele foi baseado, todo montado em cima de aprendizados meus. A questão de algumas semanas, eu gravei, até coloquei recentemente no YouTube, um webinário sobre inteligência emocional, que é um assunto assim fantástico. Quem puder assisti-lo no meu canal lá do YouTube depois, não vai se arrepender. Muito interessante. E inteligência emocional na liderança, né? E, logicamente, esse webinário foi montado em cima do livro. A base dele é o livro Inteligência Emocional. Outros webinários que eu fiz também tem toda essa pegada, toda essa origem nos meus estudos, em livros que eu leio, livros, vários deles até conhecidos. Mas esse webinário, dificilmente vocês vão encontrar algum livro específico, alguma literatura específica falando sobre isso que a gente vai ver aqui. Ele é muito baseado no meu dia a dia, nos meus últimos 25 anos como empreendedor. São pilares que eu montei em cima de aprendizado, em cima de erros, em cima de experiência, em cima de sucesso, em cima de pessoas escolhidas corretamente, em cima de pessoas que escolhi de maneira errada para compor a minha equipe, né? Mas, graças a Deus, atingido sucesso. Essas duas empresas que eu fundei inicialmente, principalmente a primeira, se tornou uma marca referência aqui em Maceió. São lojas de material médico hospitalar e distribuidora, né? E virou uma marca muito conhecida, é até uma coisa meio insólita, porque loja de material médico hospitalar ser uma marca conhecida na capital inteira, na cidade, no estado, Alagoas não é tão grande assim. Mas eu tenho, de fato, um orgulho de ter conseguido desenvolver um trabalho, desenvolvido uma empresa que foi, sim, conhecida e reconhecida no estado de Alagoas, no estado inteiro. Então, vamos seguir. Então, vamos lá. Quando a gente fala em equipes de alto desempenho, quando eu coloquei lá como estruturar uma equipe, como desenvolver uma equipe de alto desempenho, o que eu acredito que tenha levado vocês a se interessarem em estar aqui comigo agora, naturalmente é alguma dificuldade que vocês já vivenciaram como donos de negócio, ou como funcionários, ou líderes, ou gestores, tá? É, e que certamente sabem identificar claramente quando as coisas não estão indo bem em função de uma série de fatores. Só que quando a gente fala em desempenho da equipe, poxa, eu não tenho, a minha equipe não está desempenhando bem, não é uma equipe de alto desempenho. Tá, aí eu pergunto, por quê? Que características? Quais indicadores você tem para afirmar que a equipe não é de alto desempenho? O que é alto desempenho, afinal? Né? Quais são as características? E principalmente, o que é que pode ser feito para levar a tua equipe do estado A ao estado B? Como levar uma equipe de desempenho mediano a um nível de alto desempenho? É isso que a gente vai conversar aqui nessa próxima hora. Então vamos lá. Equipes de baixo desempenho, elas são resultantes de alguns fatores. Processos seletivos mal estruturados, falta do onboarding adequado. Um onboarding é um termo, não sei se todos já conhecem, mas até alguns anos atrás era o que se chamava de
Programa de integração. Um bom programa de integração, né? A falta de um onboarding adequado, de uma integração, do colocar para dentro um, um novo funcionário. Processos internos caóticos. Os processos, na verdade, toda empresa, seja qual for, seja que tamanho for, seja um açougue, uma bicicletaria, um supermercado, uma loja, uma cadeia de lojas, uma farmácia, todo negócio tem os seus processos, né? Estou chamando aqui de processos internos. O que eu chamo de processos caóticos é justamente quando dentro desse pequeno negócio, médio negócio, enfim, dentro dessa empresa, você percebe uma bagunça de o que que tem que ser feito primeiro, quem faz o quê, para quem, conflitos de comunicação, né? Então, processos internos caóticos a gente percebe quando, dentro do negócio, a gente nota esses desencontros, esses conflitos, essas dúvidas. E como é que eu vou organizar isso? Como é que eu vou reorganizar isso, né? Pessoas que não veem sentido no seu trabalho. Isso é um tema que eu venho trabalhando bastante, inclusive nesse último webinar que eu comentei com vocês sobre inteligência emocional, explorei isso bem, e a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. O que que isso tem a ver com a equipe de alto desempenho? Gestores que não lideram, né, eles apenas administram o caos, administram essa bagunça, estão apagando incêndio. Então, equipes de baixo desempenho são resultantes também de pessoas que não vislumbram crescimento. Eu tenho dentro ali da minha equipe, seja qual for o tamanho, pessoas que não estão vendo, não estão vislumbrando nenhum tipo de crescimento. Crescimento profissional, crescimento como pessoa, crescimento na carreira. E empresas sem estratégia para crescer. Então, quando as pessoas percebem que a empresa está ali também, né? Naquele vai, não vai, não sei para onde eu vou, a concorrência está chegando, o que é que vamos fazer? Não sei. Os funcionários, os colaboradores percebem quando a empresa está perdida ali, sem uma estratégia para lidar com a concorrência, para lidar com a inovação, para lidar com esse novo mercado que a gente se depara aí praticamente todos os dias, todo santo dia. A inteligência artificial chegou de uma maneira, tem muita gente que ainda não aceita, né? Mas chegou. E é algo que, assim como a internet chegou há 20, 30 anos atrás, tá aí. Como é que a gente vai lidar com isso? Então, equipes assim, elas estão perdidas, estão mergulhadas no caos. Isso são características que apontam que você tem equipe de baixo desempenho. O custo de não resolver esses desafios é muito alto. Só que tem um detalhe: são custos invisíveis. São custos que dificilmente você vai ver lá numa análise de balanço, num DRE. Você não vê. Muito difícil. São invisíveis, mas são pesados. Então, alguns deles aqui, por exemplo, uma contratação equivocada, ela custa, em média, 3 vezes o salário anual do colaborador. Aliás, gente, deixa eu até colocar aqui o seguinte: a gente vai ver aqui vários dados, números, tá? Nenhum desses dados, quando a gente vê aí, como esse exemplo aqui, quando a gente vê dados, eu tomei o cuidado de pesquisar a origem de todos eles, tá certo? A gente não vai ver nada empírico aí e nada que não tenha sido confirmada a sua origem. Tem alguns, acho que até o slide seguinte, tem algum slide lá na frente, que tem até a fonte, tá? De quem fez a pesquisa. Por que que eu lembrei de comentar isso? Porque quando eu bati o olho nessa afirmação,
se não me engano foi da Exame que eu peguei isso daqui, poxa, custa 3 vezes o salário anual. Se eu contrato alguém, né, e o processo seletivo teve falha, e todo processo seletivo está sujeito a falha, né? Por isso, ainda bem que existe no Brasil um negócio chamado período de experiência, justamente para a gente checar coisas que são impossíveis de se verificar no processo seletivo. Principalmente quando a gente está falando uma pequena ou média empresa em que a gente não tem, muitas vezes, recurso para investir pesado num processo seletivo muito, muito preciso. E mesmo assim, esses também erram. Acontece que quando a gente pega alguém que realmente não se adaptou à empresa ou cometeu alguma falha no processo seletivo e tal, eu vou desligar dentro do processo, dentro do período de experiência, dentro de 3 meses aí, realmente o prejuízo não chega a 3 vezes o salário da pessoa, não é isso. Muito menos o salário anual. Porém, péssimo costume, péssima cultura. Aliás, vou até colocar da seguinte maneira: o péssimo traço que existe em muitas culturas organizacionais é você contrata mal, até percebe que a pessoa é mediana, tem desempenho ali mediano, mas continua. E a pessoa vai ficando 3 meses, 6 meses, um ano, aí vai ficando caro para desligar, e aí você vai mantendo essa pessoa ruim no quadro. E aí vai ficando caro. Por isso pode chegar a um valor tão alto assim, até 3 vezes o salário anual do colaborador. Um outro custo invisível. Um processo mal desenhado, ele gera 30% de retrabalho diário na sua operação, em média, tá? Os processos são feitos justamente para organizar a maneira como a gente produz e, principalmente, para organizar da maneira mais inteligente possível para que o produto ou serviço, para que o resultado da operação seja o de menor custo possível, né, que leve o menor tempo possível, enfim. Então, o processo mal desenhado, ele gera muito retrabalho. Um colaborador desengajado, ele produz apenas 60% do seu potencial. A gente vai explorar um pouquinho mais isso daqui a pouquinho. E a falta de desenvolvimento estruturado, de uma, de uma estrutura de desenvolvimento dos colaboradores, faz com que você perca os seus melhores talentos para a concorrência. Se o colaborador percebe que não há, é o que a gente até comentou no slide anterior já. Se o colaborador não vislumbra crescimento, não vislumbra aprendizado, não vislumbra desenvolvimento, a tendência é ele procurar lá no seu concorrente mesmo. Ele troca. Então, eu citei aqui só 4 coisas que eu chamo de custos invisíveis de equipes de baixo desempenho. Tem N outros. Então, empresas assim também estão mergulhadas no caos. Então, vamos lá, finalmente, né? Então, a proposta aqui é como formar equipes de alto desempenho. Teve algo que eu não coloquei lá no convite para vocês, que é o seguinte. Eu vou apresentar para vocês 5 pilares que formam uma estrutura para que você, a partir dessa estrutura, perdão, forma uma estratégia. São 5 pilares que formam uma estratégia que podem ajudar vocês a partir dessa estratégia, começar a desenhar um caminho para levar a sua equipe atual à equipe de nível de alto desempenho. Eu vou apresentar esses 5 pilares aqui, né, nesse nosso bate-papo. Eu vou entregar para vocês uma matriz, avaliação de maturidade das equipes. Com essa avaliação, vocês vão ter condições de avaliar em que ponto está a minha equipe nesses 5 pilares, ok? E aonde eu quero chegar, tá bom? Legal, legal. Vamos lá.
Então, aqui são mais alguns dados, como eu estava comentando com vocês. Empresas com equipe de alto desempenho, elas geram 21% mais lucratividade. E são 17%, aumentam 17% sua produtividade, são 17% mais produtivas. Por outro lado, o Gallup aponta na pesquisa deles que cerca de 15% das equipes operam em nível de alto desempenho. Só 15%. Esse estudo Gallup, do Instituto Gallup, é um estudo global. Então, vejam, é um volume gigantesco de organizações que têm em suas equipes um nível baixo de desempenho. Então, tem aí um campo, um horizonte imenso para se trabalhar. Empresas que conseguem atingir ou chegar próximo de um nível de alto desempenho, isso traz um diferencial muito interessante, seja qual for a área ou o segmento que essa empresa esteja atuando, porque é um volume muito grande de empresas, principalmente pequenas e médias empresas. Tanto que quando se busca exemplos de empresas que atuem com equipes de alto desempenho, são poucas. Você encontra só as grandes empresas. Você não tem muitas empresas médias ou pequenas, né, que sejam exemplos, em termos de equipes de alto desempenho. Existem? Existem, mas são muito poucas. Geralmente, inclusive, empresas de tecnologia. Aqui a Harvard Business Review coloca também um outro dado interessante que eu trago. A segurança psicológica, ela pode aumentar 17% a probabilidade de se atingir alto desempenho. A gente vai explorar um pouquinho mais essa história da segurança psicológica lá na frente, tá? Eu só antecipo o seguinte: a segurança psicológica está relacionada ao ambiente de trabalho. Como é que eu me sinto aqui nessa empresa? Como é que Uhum. eu me relaciono com o meu chefe? Que liberdade eu tenho para expressar as minhas dúvidas, meus medos, meus receios? Qual grau de liberdade eu tenho para atuar dentro dessa empresa? E aí, eu estava até comentando a McKinsey, isso aqui já é uma pesquisa feita no Brasil. Apenas, ó, até bate com o que a gente viu lá em cima do Instituto Gallup. Apenas 16% das empresas brasileiras conseguem construir e manter equipes em nível de alto desempenho, né? A gente está ali a nível da média mundial, né? Infelizmente. Gente, se a gente fosse aqui ficar falando sobre quais são as habilidades que uma equipe de alto desempenho deve ter, e principalmente se fosse ficar discorrendo sobre cada uma dessas daqui, a gente ia ficar até meia-noite, pelo menos. Não é a proposta desse webinário. Aqui eu relacionei alguns, e ainda falta trabalhar com gestão ágil, visão estratégica tem aí, tem, né? A negociação, falta, tem muita coisa. E é o que a gente encontra na maioria dos livros que falam sobre equipes de alto desempenho. Isso tem aos montes, a gente não vai falar sobre isso aqui hoje, tá bom? Na verdade, como eu tinha prometido, como eu tinha comentado, a gente vai falar sobre uma estratégia para desenvolver equipes de alto desempenho. Esse webinário, inclusive, é um pedacinho do que a gente vê aqui no que eu chamo do método Líder Octus. Esse método Líder Octus, ele é um programa que eu desenvolvi para desenvolvimento de liderança. Esse programa que está desenhado aí, na verdade, ele não é tão novo assim. Ele foi montado ao longo dos últimos 25 anos. Gestores, gerentes, líderes que eu já treinei ao longo desses anos, foi basicamente em cima desse diagrama aí, dessas 8 etapas.
E essa sequência de webinário que eu comecei a fazer é justamente seguindo essa sequência do método Lideroptos. Algumas semanas eu fiz sobre inteligência emocional e liderança. Hoje eu estou nesse segundo aí, formação de equipes de alta performance, de alto desempenho. E o método Lideroptos segue aí adiante, em cima desses 8 grupos de competências. E lá na frente, nos últimos slides, eu vou discorrer um pouquinho mais de detalhes sobre eles, tá, gente? Então, como eu disse, esse nosso bate-papo, ele é um apanhado desse segundo grupo de competências que a gente vê aí, tá certo? Então, onde é que a gente quer chegar? Qual o cenário que a gente tem em mente? Seus gestores lideram com confiança e desenvolvem suas equipes naturalmente. O desenvolvimento de pessoas é o papel natural do líder. Seus processos são claros, documentados e seguidos por todos. Os novos colaboradores se integram rapidamente na equipe. As pessoas elas estão engajadas e trazem soluções e não apenas problemas. As pessoas podem trazer problema? Podem. Traga a solução junto. O desenvolvimento de pessoas é contínuo e mensurável. Você como gestor, você como líder, você como dono de negócio, finalmente pode focar na estratégia e não em ficar apagando incêndio todo dia, né? Esse não é um cenário utópico. Ele é exatamente o que acontece quando você implementa o sistema de formação de equipes de alto desempenho. Então, pessoal, vamos lá. A jornada do alto desempenho, os 5 pilares que eu comentei com vocês, eu coloquei como primeiro pilar. Quem você põe para dentro da sua equipe? Quem você põe para dentro da sua empresa, né? Em outras palavras, como é o seu processo seletivo? Como é que essas pessoas são preparadas? Elas entraram, ok, estão dentro. Como é que elas são preparadas para chegar ao nível de alto desempenho? Como essas pessoas são organizadas no local de trabalho? Qual é o contexto, em que contexto elas estão inseridas? Como essas pessoas criam vínculo com a organização? Como essas pessoas são desenvolvidas aí dentro? Essas questões, elas estão relacionadas a esses temas aqui. Recrutamento e seleção. Como é o recrutamento e seleção? O onboarding, que é o processo de integração. A gestão dos processos, os processos internos. O vínculo é o que a gente deseja de todo colaborador, que é o engajamento. E como essas pessoas são desenvolvidas? Existe um processo contínuo de treinamento e desenvolvimento dentro da organização? Então a gente vai explorar cada um desses pilares agora, tá, gente? Então, o primeiro pilar, quem você põe para dentro? Uma crença muito comum nas empresas uma delas, né? A gente escuta uns absurdos meio loucos por aí, mas um dos absurdos é: precisamos contratar super talentos para ter uma equipe de alto desempenho. Não, não necessariamente. Eu até diria o seguinte: super talentos custam muito caro. Super talentos custam caro. E empresas que têm grana para contratar super talentos podem e fazem isso. Já trazem do mercado pessoas hiper bem preparadas, né? Ah, mas para ter alto desempenho, eu não preciso ter essas pessoas? Não, necessariamente. Agora, uma coisa é certa: quando você decide trazer alguém de alto, para formar uma equipe de alto desempenho, você não precisa trazer necessariamente alguém que já esteja pronto, né? Mas alguém que você possa preparar e tenha condições, traga todos os requisitos necessários para ser preparado e que tenha potencial para crescer dentro da organização.
ok? Então, isso é um mito. Contratar, para ter equipe de alto desempenho, eu preciso já contratar super talentos. Não necessariamente. A não ser que você tenha muito cacife para isso. Então, explorando um pouquinho mais essa questão, quando a gente fala em recrutamento e seleção, uma das primeiras coisas que, vamos desenhar aqui a vaga, né, para trazer candidatos. Qual o perfil que a gente vai procurar? Quando a gente fala qual o perfil procurado, no mundo dos recursos humanos, a gente tem entendido a questão do perfil de uma maneira um pouco diferente de como se falava anteriormente. O perfil, eu quero assim alguém com uma pegada comercial muito forte, ou alguém que seja muito analítico, ou alguém isso, alguém aquilo. Não é bem por aí. Isso é importante? É. A gente vai falar sobre isso já já. Mas o perfil procurado, ele hoje em dia tem mais a ver com o que a gente chama agora de fit cultural. Ou seja, o perfil da pessoa que a gente procura ele tem a ver com a cultura da empresa, com a cultura organizacional, com os valores da minha organização, sabe? É, alguns erros que eu cometi nesses últimos 25 anos, lembra que eu comentei com vocês, que isso eu estruturei em cima de erros e acertos, né? Mas um erro que a gente pegou até logo no começo foi quando a gente estava selecionando gente só pela competência, competências técnicas, aptidões, competências comportamentais. Valores não são competências, né? Valores não são competências. Então, quando a gente vai desenhar, quando a gente vai buscar alguém no mercado, a gente vai buscar alguém e traz, vamos entrevistar. Três pontos aqui que a gente precisa levar muito em consideração é justamente o perfil da pessoa em termos de valores, que a gente não adianta colocar isso em anúncio, sabe? Isso bom processo de entrevista, de testes, até pode começar a dar uma desenhada nos valores dessas pessoas. Vou contar um segredo aqui que eu não sei nem se eu posso falar, mas vamos lá. Existem empresas que estão buscando o perfil das pessoas nas mídias sociais, principalmente em mídias como Instagram, né? Lá você percebe os valores. Então, competências. Então, desenhe claramente quais são as competências necessárias que o cargo que a pessoa vai ocupar requer. Mas eu não sei como fazer isso. Tem técnicas para se fazer isso, tá? Mas é fundamental que você tenha claramente desenhado quais são as competências que a pessoa precisa demonstrar no processo seletivo para que você possa contratá-la, né? Algumas competências, principalmente competências técnicas, podem ser desenvolvidas dentro da organização, né? Tanto que testes, a gente pode fazer testes técnicos para saber se, quando eu trouxer essa pessoa para, por exemplo, vender, ela traz consigo aptidões, traz consigo conhecimentos básicos que eu preciso que ela tenha para que eu a treine e para que eu a desenvolva. Então, o raciocínio com relação às competências é basicamente esse, nessa etapa do trazer a pessoa para dentro, ok? Eu já cometi o erro, pronto, isso não foi nem aqui, foi nem como empresário, foi quando eu comecei, a trabalhar como gestor numa fábrica, inclusive em São Paulo. Eu já contratei uma pessoa para trabalhar como analista de recursos humanos, que era excelente em termos de, tinha assim, uma eloquência bastante interessante de conversar com as pessoas, era muito boa selecionadora, sabia atrair, sabia fazer perguntas, tal. Só que eu precisava muito de alguém que elaborasse uma série de procedimentos, de treinamentos. E essa pessoa não tinha aptidão nenhuma para redigir, estou falando é coisa de 20 anos atrás, né? Mais até 30 quase. Mas enfim, a pessoa não tinha aptidão.
Mas eu insisti, porque eu gostei tanto da simpatia daquela moça que contratei. 3 meses eu fui obrigado a desligar. Não dava, não dava. Perdemos dinheiro, perdemos tempo, uma contratação errada, né? Ela foi incompleta, a pessoa não atendia todos os requisitos. Seguindo, o que é oferecido? O que é que você está oferecendo? Em termos de salariais, sim, de benefícios. Existem algumas coisas que, por exemplo, o salário, remuneração, benefícios, tudo isso compõe salário. Benefícios também compõem salário. Tudo isso também é interessante. Porém, existe aquele salário, aliás, perdão, existem aqueles fatores, como, por exemplo, qual é a reputação da sua empresa no meio em que ela, naquela região mesmo, estou falando aí fisicamente. Qual é a reputação da sua empresa no contexto em que ela atua, no ramo em que ela atua? Qual é a reputação da tua empresa, da tua marca? Qual é a reputação dos seus produtos? Isso também faz parte, isso também vai ser analisado pelo profissional no momento de uma entrevista, né, no processo seletivo, ok? Então, o que é oferecido? Pese isso. Se tem uma coisa que é complicado quando você vai trazer profissionais para dentro da sua equipe, para dentro da sua organização, e você quer, para ser bem objetivo, tá? Você quer pagar o menor valor do mercado. Você vai trazer gente? Provavelmente vai, né? Provavelmente você vai encontrar. A questão é, como eu sempre digo, olha, dificilmente você vai ter uma equipe de alto desempenho, uma empresa que ofereça produtos ou serviços de alta performance com gente mediana, com pessoas de baixa qualificação, pessoas que não tenham capacidade de serem desenvolvidas, com condições de serem desenvolvidas. Ok? Então, tome muito cuidado com isso, né? Testes e entrevistas. Na entrevista, tome muito cuidado com- durante o processo, durante a entrevista, com aquilo que não é dito, a postura do candidato, com as perguntas que ele faz, sabe, tem uma coisa que até Jack Welch, eu li um livro dele que ele dava esse conselho e eu carrego ele até hoje e acho uma grande verdade. Se no processo seletivo, sabe, tem alguma coisa ali na entrevista, o cara é muito bom, responde tudo direitinho e tal, mas tem alguma coisa estranha, tá faltando alguma informação que ele dá a volta por lá, sabe? Não contrate, não contrate essa pessoa. É problema. Então, avalie o que não é dito no processo seletivo. E como eu tinha comentado agora há pouco, procure pessoas que tenham potencial de crescimento dentro da organização. Porque, principalmente no ambiente de alto desempenho, as pessoas percebem a movimentação, percebem o crescimento de todos. E elas também querem crescer, sabe? Elas também querem crescer. Eu vou dar um exemplo muito básico. Que eu já vi empresas errando. Eu já tomei esse cuidado, mas eu já vi algumas empresas que trabalham com distribuição. Então, tem grandes estoques. Lá dentro, obviamente, existe o estoquista, o conferente, existe o ajudante. Poxa, eu vi um processo seletivo em que o dono lá, aliás, perdão, o gerente lá do setor, queria porque queria contratar determinada pessoa. Acho que era conhecida, eu não sei. O fato é que essa pessoa ia ocupar um cargo de ajudante. Ele falou, pô, mas para o ajudante ele só vai carregar caixa. Só vai carregar caixa, ajudar a carregar o caminhão. E contratou a pessoa e a pessoa era, sabe, semi-analfabeta. Ele não tinha a menor condição de separar produtos numa linha de separação ali, né, de montagem das caixas. Não tinha. Ele não sabia ler um pedido. E não cabe, não ia caber. Não tem como desenvolver essa pessoa. Ele ia realmente trabalhar como ajudante o resto da vida dele dentro daquela empresa? Não, provavelmente não. Essa é uma característica que a gente vê muito, principalmente nos níveis mais baixos. A gente subjuga, imagino, o cargo
Sendo que aquele cargo não é um cargo mínimo, aquele cargo é o primeiro degrau. A pessoa ele precisa ser visto como primeiro degrau. Ok, gente? Então eu dei assim essa pincelada aqui nesse primeiro pilar, ok? Recrutamento e seleção. O segundo pilar, ok, trouxe a pessoa, contratou, selecionou, joia. Então, como é que essas pessoas são preparadas? Como é que elas são colocadas para dentro? Uma crença comum. Pessoas talentosas e experientes não precisam de tanto acompanhamento inicial. Elas sabem se virar e se viram rapidamente, né, para mostrar o seu valor. Esse é um erro crasso. Alguns cuidados a gente tem que ter. É o seguinte: uma das características, lembra que um dos pilares que a gente vai ver aqui fala sobre engajamento. O engajamento, ele é um vínculo emocional que a pessoa cria com a empresa. Essa é a diferença, inclusive, de engajamento. Já estou até antecipando aqui uma explicação, mas essa é a diferença entre engajamento e motivação. Geralmente as pessoas entram na empresa motivadas, né? Elas foram atraídas por uma série de coisas que são interessantes para ela, para o bem-estar dela, para o ego dela, para a família dela. Então, como eu estava falando, as pessoas entram motivadas. Só que o que nós desejamos na nossa equipe são pessoas engajadas, pessoas que criaram um vínculo emocional com a organização, sabe? Um vínculo emocional com o propósito, um vínculo emocional com a equipe, e isso leva tempo. Isso é construído ao longo do tempo, ok? Então, o onboarding, ele deve ser encarado como um período de conquista, sabe? Você não casou ainda, você está noivo. É um período de noivado, né? O processo seletivo era o namoro. O onboarding é o noivado. Já estamos quase que casados, né? Já estamos até morando junto, vamos dizer assim, né? Você já entrou aqui dentro de casa. Mas olha como é que funciona, né? Olha como é que é aqui. Olha que é trazer para dentro com cuidado e não empurrar, sabe? Para dentro da empresa. Não é assim. Então, é interessante que a pessoa ela tenha uma recepção calorosa pela equipe, pelo líder da equipe, pelo gestor, né? Ela precisa sentir que está chegando num ambiente cordial, amigável. Tem muita empresa que prepara, eu inclusive participo de alguns grupos, né, de RH, e é muito comum as pessoas ficarem procurando, gente, qual é o kit de onboarding de vocês aí? O que é o kit de onboarding? Ah, é uma mochila com a logomarca da empresa, né? Com brinde, canetinha, camiseta, aquela coisa toda. Quer fazer isso? Ótimo, bacana. Precisa? Não necessariamente, né? As pessoas, elas guardam, de fato, o que cria vínculo é o afeto, é a relação com o outro, é a relação com o outro, a relação com as pessoas. Então, cabe ao líder observar isso. Como é que essa pessoa está sendo recepcionada pela equipe? Ok? A equipe precisa ser preparada para receber a pessoa, sabe? Reserva ali 10, 15 minutos para as pessoas se apresentarem rapidamente, dizendo que gosta, né? Sabe? Começar a se aproximar, né? Um outro ponto apresente no início qual é o propósito da empresa, qual é o propósito da organização. Para que aquela empresa existe? A quem ela serve? Qual é o propósito da empresa? Que papel ela quer fazer dentro da organização, de tal maneira que, caso a empresa deixe de existir, vai fazer uma falta danada. Qual é o propósito, né? Agora, repare, o gestor, o líder, ele precisa cuidar disso em relação a quem está chegando. Só que a equipe de alto desempenho, ela tem que ter isso,
sabe? Como um vínculo emocional. Ela tem que ter o vínculo com esse propósito. Isso faz parte do engajamento, né? Ok? Aí vem aquela etapa do finalmente, ó, essa aqui é a nossa casa, né? Leva as pessoas para conhecer. Ah, mas eu tenho um filho que mora aí em São Paulo, inclusive, que trabalha numa empresa com mais de 30 pessoas e na pandemia a empresa descobriu que não precisa ter uma sede, até porque eles trabalham com tecnologia, né? Não precisa- Então são 30 pessoas que mal se veem fisicamente, né? Então é outra história. Mas voltando aqui para o nosso universo mais presencial, né? Então essa aqui é a nossa casa, essa é a empresa. Apresente os lugares, a história da empresa, o local de trabalho da pessoa. Legal se o local de trabalho, a mesa de trabalho, o armário, onde ela vai deixar lá o macacão dela, a roupa dela, tenha lá o kit, se você vai deixar o kit, um presente de boas-vindas. Então, essa aqui é a nossa casa. As pessoas. Tem um detalhe aqui que eu acho muito interessante e importante, que é o seguinte. Uma das coisas que eu vi a primeira vez lá nos anos, começo dos anos 90, a Kodak. Olha só, a Kodak, quando contratava alguém, ela levava essa pessoa para um laboratório simulado lá dentro da Kodak e fazia essa pessoa ficar brincando com máquinas fotográficas, com os vários modelos de máquina fotográfica. Desmontar a máquina, brincar, tirar foto e tal. O que que eu quero dizer com isso? As pessoas precisam conhecer o produto. Ah, mas eu sou da área financeira, eu sou da controladora, eu sou da área de limpeza, eu sou da área da segurança. E daí, conheça o produto. Olha aqui o nosso produto. Olha que bacana, como é que ele funciona, quem ele atende, como ele atende o nosso propósito. Quer desenvolver uma equipe de alto desempenho? Comece a trazer as pessoas dessa maneira. Reparem que são coisas relativamente simples, mas que a maioria das empresas não faz. E que também é fundamental, e para isso é importantíssimo que as empresas tenham mapeado ali, conheçam a sua cultura. Toda empresa tem a sua cultura, mas a maioria não conhece, sabe? Não tem mapeado. Não conhece seus símbolos, não conhece os seus valores, os valores efetivamente praticados, né? Então é muito bom quando a empresa tem isso mapeado. E se a empresa tem isso mapeado e divide com a sua equipe, o que também é característico de equipes de alto desempenho, isso contribui para você levar uma equipe a um nível de alto desempenho, né? Então, mostre a cultura, como é que funciona, né, os nossos símbolos, rituais aqui dentro da organização. Quem é o fundador? Quando começou? Isso muita gente até faz em programas de integração. Quais são os valores, ok? Então, apresente isso nesse momento aqui do onboarding. E, como líder, acompanhe a adaptação dessa pessoa, desse novo funcionário, à equipe. É preciso, é necessário acompanhar, né? É necessário indicar o que muita gente chama de tutor ou instrutor. Quem é a pessoa que vai ser o anjo, né, desse novo funcionário dentro da equipe? Que vai ajudá-lo a tirar dúvidas, a encaminhá-lo para o refeitório. Gente, quando a pessoa entra na organização, ela não sabe nem onde fica o banheiro que o funcionário pode usar, sabe? Se ela precisou do banheiro em algum momento, foi lá na recepção, enquanto estava esperando o processo, a entrevista. Ela não sabe como é que funciona. Então, traga, traga essas pessoas, esse novo funcionário, dessa maneira, ok? Isso contribui contribui nessa escalada do alto desempenho. E treinamento. Cuidado, muito cuidado em, olha, fulano, seja bem-vindo. Você aqui como analista financeiro, está aqui a sua descrição de cargos, você vai ter que fazer isso. E coloca lá um caminhão de treinamentos para a pessoa aprender em uma semana, 10 dias, uma semana. Não é algo.
paulatino, não é algo programado, desenhado, estruturado. Ninguém aprende caminhão de coisas assim de uma vez. É como você abrir um hidrante para pegar um copo d'água. Tem que ser gradativo, tem que ser devagarzinho, tem que ser com cuidado, tem que ser planejado. Então, cuidado com o desenvolvimento do treinamento desse novo colaborador dentro da equipe. Comentei com vocês agora há pouco. Acompanhe o desempenho e a adaptação. Gente, uma das coisas com quem eu trabalho, e que é uma das propostas da Octus, quando faz a implantação, a estruturação de setores de recursos humanos dentro da organização, é procedimentar, sabe? É fazer as políticas, desenhar as políticas. E na política de recrutamento, seleção e onboarding, existem ali o passo a passo de como você faz esse acompanhamento. Quando a empresa faz uma entrevista 10 dias depois que o funcionário entrou, para saber o que que você está achando, que você gostaria de sugerir alguma coisa, enfim, faça ali uma entrevista. Isso geralmente fica a cargo do, do setor de recursos humanos. Mas o líder também pode fazer isso. Preocupe-se em acompanhar a adaptação desse novo funcionário. Um terceiro pilar. Como é que essas pessoas são organizadas? Como é que elas se organizam ali dentro, né, da empresa, da equipe? Como são os processos? Né? Essa máxima aqui é demais, essa crença terrível com relação a processos. Processos estruturados engessam a criatividade e a agilidade da equipe. Mas quando surgiu o ISO 9000, lá nos anos 90, era o que a gente mais ouvia, né? Foi quando eu comecei a migrar de área técnica para a área comportamental, né? Isso vai engessar a empresa. Pelo contrário, você quando tem processos estruturados, você dá liberdade para as pessoas criarem de maneira mais tranquila, porque sabem que estão pisando em terreno conhecido, né? Em terreno compartilhado, ok? Então, processos padronizados, no meu entendimento, e quem conhece Balanced Scorecard, por exemplo, sabe que a primeira base ali do BSC está ali, pessoas. O que que vem aqui? Processos. Processos. Está aqui no alicerce de qualquer organização. Processos estruturados. Então, com relação aos processos. Então, essas pessoas foram treinadas sobre os processos internos, sobre os processos do seu setor ali. Gente, estou falando aqui seguindo até uma linha, como se a gente estivesse trazendo alguém, algum novato, né? Um novo colaborador, ok? Mas, obviamente, isso também se aplica aos que já estão ali no time. Eles foram treinados nos processos internos, eles sabem o que são processos internos. E assim, todo lugar tem processos, como eu comentei agora há pouco. Seja uma padaria, seja um açougue, seja uma loja de roupa, uma loja de material médico, um estacionamento, todo lugar tem processo. Só que dependendo do lugar, dependendo do negócio, dependendo da estrutura, e não precisa ser uma estrutura com muitos funcionários, não. Você precisa sim, para manter o negócio organizado, ter os processos padronizados, escritos. Eu aprendi a ver processos, sabe como? Processos são acordos entre como é que um setor trabalha, como é que o outro setor trabalha, como é que um fornece um produto para o outro, um serviço. Como? Como esse produz, como é que esse recebe, acordos entre as pessoas, entre os funcionários. Eles sabem como acessar esses processos, os POPs, né, que são os procedimentos operacionais padrão, e outros documentos necessários. A minha equipe já está estabelecida, a minha equipe já é bastante antiga, já conhece bem aqui os processos e tal. Olha, mesmo que você tenha uma equipe que trabalhe junto há 5, 6, 7 anos, é muito provável que em alguns momentos hajam conflitos. Eu arrisco dizer
que se você tem conflitos, é porque os procedimentos ou não são conhecidos ou não estão ali padronizados. Ah, não, eles estão padronizados, sim, joia. Então, se há algum conflito, abra aí o procedimento para a gente ver como é que as coisas devem acontecer, como é que ela deveria ter acontecido, para a gente saber quem é que está certo, quem é que está errado aqui nesse conflito. Isso é das principais utilidades que eu particularmente vejo em você ter processos padronizados, ok? Seguindo. As pessoas conhecem as metas da equipe, conhecem claramente as metas e como cada uma delas deve contribuir para o atingimento das metas, né? Como o meu trabalho contribui para o atingimento das metas. Mapeamento colaborativo. Processos, eles são o mapeamento de como as coisas funcionam, né? E o ideal é que eles sejam, eu até costumo colocar da seguinte maneira, eles sejam vulneráveis. Ou seja, eles podem ser alterados. Eles podem sim ser alterados, né? Por qualquer pessoa que esteja ali dentro do processo, esteja participando, operando ali o processo, mas alterado de maneira colaborativa, onde vou procurar quem são as pessoas que essa alteração pode atingir, como essas pessoas podem colaborar para que o meu trabalho seja feito de maneira mais rápida, mais inteligente, mais produtiva, né? Então, eles são flexíveis. Eu usei a palavra vulneráveis, né? Mas eu diria flexíveis. Eles podem e devem ser flexíveis. Kaizen, rituais de melhoria contínua. Kaizen é o termo em japonês que significa justamente melhoria contínua, o hábito da melhoria contínua. As pessoas que trabalham com essa filosofia, as empresas que têm em sua cultura trabalhar com o Kaizen, têm em sua cultura o hábito de, de tempos em tempos, sabe, está fazendo ali uma análise crítica do processo no qual estão inseridos. E, poxa, como é que eu posso melhorar isso? Não é possível, isso tem mais de ano que a gente faz isso do mesmo jeito. Não é possível que não tenha surgido de uma maneira mais inteligente, principalmente em dias de hoje, né? O hábito do Kaizen, né, principalmente em processo, é essencial para uma equipe de alto desempenho. É uma equipe que faz uma autocrítica e busca melhoria constantemente naquilo que faz, ok? E eu coloquei aí rituais de melhoria pelo seguinte, aí é uma dica bem interessante para a liderança. Eu já fui em grandes empresas que tinham programas de celebração das melhores melhorias, das melhorias mais significativas, né, durante um determinado período, geralmente um ano. Inclusive na casa do médico a gente chegou a ter isso. A gente premiava na época os celulares, sabe? As melhores ideias. Tem uma coisa muito curiosa, que vou tentar ser bem rápido aqui, que eu vi na Frei Vargas há muitos anos atrás, acho que em Limeira, não lembro, interior de São Paulo. E eles premiavam tudo quanto era ideia de melhoria. Então tinha milhares de ideias por ano. E aí eu conversando com o pessoal, que eu fui lá para conhecer, né, como é que funcionava esse sistema, você falou, meu amigo, poxa, eu estou vendo aqui uma melhoria que você premiou. Essa melhoria é um pessoal da ferramentaria. Eles notaram que eram todos os ferramenteiros ali são altos. Aí eles calçaram, né, colocaram lá calços no bebedouro, com a justificativa de tornando mais alto, eles perdiam menos tempo. Enfim, foi uma melhoria? Foi. Bem besta, né? Bem simples, né? Quase que insignificativa. Mas qual o objetivo? E premiaram, né? Sei lá, não lembro qual foi o prêmio, talvez um chaveiro, alguma coisa assim. Não lembro. Mas premiaram. Qual o objetivo? Criar o hábito do Kaizen. Aí a resposta, inclusive, que eu tive nesse momento. Olha, o valor que a gente gasta com esses pequenos prêmios são pagos, esse valor ele é pago dezenas e dezenas de vezes pelas grandes melhorias
que são trazidas, sabe? De vez em quando aparecem aquelas ideias fantásticas, né? Aqueles insights fantásticos que paga esse programa em várias vezes. Sacaram? Então, rituais de melhoria. E motiva. Seguindo, gente. Como essas pessoas criam vínculo emocional? Essas pessoas que estão aí na sua equipe, né? As pessoas que são trazidas. Como elas criam vínculo emocional? Como elas se engajam? Eu expliquei para vocês agora há pouco que há uma diferença entre motivação e o engajamento. A motivação é aquilo que é mais pessoal. Poxa, pronto, quer ver uma coisa? Grana, salário, tem a ver com a motivação. Tem alguma relação ali com motivação. Mas a gente vai discutir um pouquinho melhor sobre isso já já. Olha aqui, ó, uma crença, né? O engajamento dos colaboradores depende principalmente de bons salários, benefícios atrativos e um ambiente de trabalho agradável. Se eu pagar bem e oferecer bons benefícios, as pessoas estarão motivadas. Não é bem assim que funciona. Isso pode funcionar quando você traz uma pessoa que estava desempregada até pouco tempo atrás, um monte de conta atrasada, né? Tá lá com problemas, ou trocou de emprego por um salário melhor. Ela vai estar naquele gás, vai estar motivada, o salário melhor vai. Quanto tempo? Por quanto tempo? Pouquíssimo tempo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse negócio aqui de motivação, inclusive. Epa, acabei esquecendo, saiu o título não apareceu aí, mas tudo bem. Está falando sobre engajamento. Gente, existe uma diferença fundamental que um líder precisa conhecer entre o que é motivação extrínseca e motivação intrínseca. A motivação extrínseca é justamente essas que eu acabei de comentar com vocês, que vem do externo. É salário, um bônus, um ambiente aqui legal, uma mesa legal aqui para trabalhar, uma vaga no estacionamento. Isso é motivação extrínseca. Tá? E a motivação intrínseca? A motivação intrínseca é aquela motivação que realmente atinge ali o coração, de fato. Não é o ego, sabe? Atinge o coração e pode começar a trabalhar o engajamento, o vínculo emocional com a empresa, com a equipe, com o propósito da empresa. Como se dá a motivação intrínseca? Principalmente através das atitudes da equipe e do líder. O reconhecimento é a motivação, é uma forma de você motivar, trazer a motivação intrínseca, que você não motiva, você como líder, né, você dá recursos para que a pessoa se motive, ok? Então, a motivação intrínseca, ela é muito mais relacional, ela surge mais, muito mais pela relação com as pessoas, com o propósito da empresa, com a confiança que ele tem no líder, com o futuro que ele vislumbra dentro da organização, sabe? Com a contribuição que a empresa dá para que ele se desenvolva profissionalmente. Então, esse é o tipo de motivação que mais pode fazer com que a pessoa busque trabalhar em alto desempenho, alta performance, ok? Seguindo, eu vou tentar ser rápido aqui, porque isso daqui já daria assim já daria um outro webinário. A diferença de propósito e sentido do trabalho. O propósito, já todo mundo tem um propósito. Muita gente às vezes até nem sabe, nunca refletiu sobre isso. Mas muitas vezes a gente até nosso propósito às vezes nem está relacionado com o propósito da organização, sabe? E tá tudo bem, não tem problema. Ah, eu tenho um propósito social de lidar com pessoas que vivem nas ruas, eu quero trabalhar para ajudar essas pessoas. Mas eu sou um analista financeiro, propósito que trabalha para uma empresa que o propósito tem a ver com alegria, felicidade dos seus clientes, enfim. Mas o sentido do trabalho
É fundamental e está na mão do líder mostrar para a sua equipe qual é o sentido. E é algo simples, só que muita gente não sabe, né? O sentido é qual é a importância desse trabalho que eu estou fazendo para o outro? Qual é o papel, o meu papel dentro dessa organização que faz com que chegue ao cliente o produto ou serviço que a empresa oferece, que cure a dor do cliente, ou que cure, ou que satisfaça o sonho do cliente. Qual é o meu papel nisso? Qual é o sentido do meu trabalho? Qual é o sentido disso que eu estou fazendo e que o meu colega aqui vai receber o meu relatório, né? A peça que eu montei, a venda que eu fiz, né? Estou fazendo para ele. Qual é o sentido? Qual é a importância disso? Eu peguei um vídeo que eu separei ele, vou fazer algum conteúdo com ele nos próximos dias, espero, em que um cara, ele é pago. Ó, você vai ficar. Tá vendo esse quadrado aqui? Chão aqui, nesse piso, na frente de uma praça, uma escadaria, tá? Você vai ficar aqui, fica aqui. Toma aqui US$ 50 pra você, por dia. O cara, aí o dono da empresa volta. Olha, você está fazendo muito bem o seu trabalho, toma aqui US$ 200. E o cara lá, né? O cara chegou anos depois. Bicho, você está fazendo o quê aí? Ah, não sei, eu ganho para estar aqui, mas não sei o que eu estou fazendo. Você vai levar uma pessoa dessa alto desempenho, sabe? Entenderam a questão do sentido de trabalho? Seguindo, pessoal, nós estamos caminhando já para o final, tá certo? A confiança. Você não consegue se engajar, criar vínculo emocional com ninguém que você não confie. O principal responsável por estabelecer confiança na equipe é o líder. Você não vai, você como líder, dono de organização, você como gestor, você não vai conseguir levar uma equipe ao alto desempenho se essas pessoas não confiam em você. Não confiam. A confiança também tem vários aspectos que a gente não vai explorar aqui agora, mas são pessoas que acreditam naquilo que você, nas decisões que você toma, né, nas orientações que você dá, ok? A segurança psicológica, ela está relacionada ao ambiente de trabalho e também com a confiança em relação ao líder. Eu posso dizer o que eu penso, dizer o que eu quero, como estou me sentindo nesse ambiente de trabalho? Basicamente, isso é segurança psicológica. Posso. Então, é um ambiente onde há segurança psicológica. Então, aquele ambiente onde você tem medo do chefe, isso é um ambiente tóxico. É justamente o inverso do ambiente de segurança psicológica. E ambiente tóxico é ambiente ruim, não vai ter alto desempenho. Você não consegue alta performance em ambiente tóxico, de líder tóxico. Não existe. Reconhecimento. Muitas vezes você chega para uma pessoa, né, para uma equipe, mas escuta, como é que vocês sabem que estão fazendo um bom trabalho? Ah, ninguém vem reclamar, o meu chefe mesmo nunca veio me reclamar de nada aqui, nunca me chamou a atenção, né? Só. Então, reconheça um trabalho bem feito. Ah, ele não fez mais do que a obrigação dele, ele fez o papel dele. Ótimo. Parabenize ele de alguma forma por isso, reconheça o trabalho dele, reconheça o trabalho bem feito. O feedback positivo, um feedback de crescimento. Feedback é uma das ferramentas mais importantes que qualquer líder tem, ok? Então, reconhecimento, isso faz com que as pessoas se engajem. Perspectiva de crescimento, a gente já conversou um bocado sobre isso daqui. As pessoas precisam sentir que podem crescer dentro da organização, né? Ali o título que eu tinha errado aqui na sequência, mas vamos seguir. Esse aqui é o quinto pilar. Uma crença. Desenvolvimento de pessoas é um gasto para tempos de abundância. Quando tiver dinheiro sobrando, eu vou gastar com treinamento.
Em períodos de pressão por resultado, não há tempo nem recursos para investir em treinamento e desenvolvimento. Tá? Eu já vi empresa falar, olha, a gente precisa reservar um horário da manhã, talvez na segunda-feira de manhã, a gente reserva para fazer, para treinar as pessoas com relação ao produto, com relação ao concorrente, como é que você vai criar argumentos para lidar com objeções, como é que você vai... Ah, não, opa, rapaz, não tenho, a equipe não pode parar para fazer isso. Não tem tempo, não tem tempo, não é nem questão financeira, pesa, mas tempo. Então, e se deixa de se treinar, como é que você vai atingir alto padrão de desempenho, alta performance com gente mediana, com gente mal treinada, com gente que não entende o sentido do que está fazendo, nem como se faz da melhor maneira possível? Não tem como. Um detalhe com relação a. Isso é um recado direto para gestores, donos de negócios. Todo treinamento, qualquer treinamento, tem que atingir algum resultado, óbvio. Senão é perda de tempo e dinheiro. Aí é mesmo, sabe? Você dá treinamento em cima de algo que a pessoa não precisa, ou não tem como aplicar, ou não vai aplicar, não interessa a ele, não perca esse tempo. Aí é perder tempo e dinheiro. Mas se você treinou, existe toda uma metodologia de você avaliar se o treinamento foi bem feito, se a pessoa aprendeu, se a pessoa está aplicando, né? Que obviamente eu não vou entrar em detalhes agora. Mas o líder ele precisa ser um facilitador de que o colaborador aprendeu naquele treinamento que ele participou, o que isso vai trazer de bom aqui, como é que isso pode melhorar o trabalho, no que vão melhorar aí os resultados em termos de produtividade, ah, enfim, de resultados. Que indicadores serão impactados pelo treinamento? O líder não só pode, ele deve questionar isso. Ele deve perguntar como é que o funcionário vai aplicar aquele treinamento. Senão é perder tempo. A coisa mais comum que a gente vê também é isso. Eu já vi gente falando o seguinte: eu fui em tal lugar e sofri um treinamento lá, mas eu não entendi para quê. Ele sofreu o treinamento e não sabia para quê. Uma perda de tempo gigantesca. O gestor precisa saber para que é o treinamento, qual vai ser o ganho, qual vai ser o impacto. Ele tem que ser mensurável. Ele tem que impactar em algum KPI, tem que trazer algum número, algum valor financeiro, um ROI, tem que trazer. Então, quais são os resultados atingidos? Quais são, aqui já entrando numa outra seara mais ainda falando em treinamento, quais são os gaps de competências? Quais são as competências que são necessárias para a tua equipe, para cada uma das pessoas? E quais dessas competências ele já atende muito bem? Ele já trabalha em alta performance. E qual precisa ser melhor desenvolvida? O gestor precisa ter esse mapeamento. Agora, repare, né, para ter esse mapeamento, ele precisa saber quais são todas as competências necessárias para aquele cargo, para aquele trabalho que ele está desempenhando. É necessário. Ele faz uma comparação entre o que eu preciso e o que o meu colaborador tem. O que está faltando? O que está faltando? Vamos trabalhar. Isso é o que a gente chama de levantamento de necessidade de treinamento. Tá? Quais são os gaps de competências? Preciso disso. Eu preciso que ele faça isso. Está faltando o quê? Isso. Treinamento. E é básico, mas muita gente não faz. Feedbacks constantes sobre os resultados que a pessoa está atingindo, sobre falhas, o que é que precisa desenvolver. A pessoa precisa ter autonomia para trabalhar em alta performance. Não há um profissional que trabalhe em alta performance que tenha que estar o tempo inteiro dependendo do apoio frequente e constante ali do seu gestor, ou de um profissional, de um colega. Isso não é alta performance. Ele precisa ter autonomia. Agora, entre o momento em que você dá um treinamento, é treinado uma nova competência, um novo cargo, e atinge a autonomia, existe um caminho para você fazer isso.
tá certo? Existe uma trilha de cuidados que precisam ser tomados aqui pelo líder, tá? Não é treinou, opa, vai lá e faz. Não é assim que funciona. Cuidado. Muito se fala, isso não é algo tão simples assim de se desenvolver, mas o ideal é que cada profissional da equipe tenha o seu PDI, o seu plano de desenvolvimento individual, né? Eu estou nesse nível, quero chegar nesse nível. O que que eu preciso fazer para chegar aqui? Né? De preferência, profissional, ele quer chegar nesse nível e ele sabe quais são os caminhos que ele deve seguir, né, para chegar lá, ok? Que não é necessariamente só treinamento. Existem estágio, né? Existem várias formas de desenvolvimento aí. Ok, gente? E o People Analytics é, resumidamente, um grande banco de dados onde você tem ali, vamos imaginar o seguinte, você tem aqui uma relação dos funcionários da tua equipe, ou de preferência da empresa inteira. Quais são, coloca aqui na frente, isso para desenvolvimento de equipe de alto desempenho é super interessante. Quais são as aptidões que essa pessoa tem e que estão relacionados ao trabalho que ele faz e que outras aptidões essa pessoa tem que não estão relacionadas ao trabalho que ele faz. Que outros conhecimentos ele traz de outras empresas, de outros setores? Enfim, é um raio-x das competências que essa pessoa tem e de como ela pode contribuir para a empresa e já dão uma sinalização de como ela pode ser melhor aproveitada dentro da organização, ok? Então, passando assim rapidinho sobre essa questão, como as pessoas que compõem uma equipe de alto desempenho são desenvolvidas. Ok, gente? Pessoal, algum comentário, alguma pergunta? Débora, você quer falar alguma coisa? Eu quero perguntar, o que que a gente poderia fazer essa semana que fosse gerar um resultado já imediato numa equipe Puxa, adorei tua para... pergunta. Oi? Ô, adorei a sua pergunta. Por quê? Então, deixa eu falar rapidinho, pegar como um gancho para falar sobre aquela matriz que eu comentei com vocês. Eu vou mandar para vocês essa planilha. Essa matriz, ela consiste no quê? Ela vai pegar cada um desses cinco pilares e você vai fazer um autodiagnóstico da tua equipe, da tua empresa. Aonde é que se encaixa cada um desses itens que a gente viu? Como é que eu tô? E aí você tem quatro níveis de desenvolvimento, né? Vai do nível, você não tem equipe de alto desempenho, o nível mais baixo, até qual é a trilha, qual é o caminho para você chegar lá. Então eu dividi em quatro etapas, ok? E a ferramenta consiste em você fazer uma autoanálise e você tem ali uma linha onde tem um determinado. Vamos pegar, por exemplo, onboarding. Eu explico sobre a cultura, claro, mais ou menos assim. Falo sobre a cultura da organização. Aí tem os quatro níveis. Não faço nada, ele nem sei o que é a cultura da organização. E aí vai no crescendo, até. Não, ele é inserido, ele conhece todos os aspectos inerentes à cultura, tal. Pá, tá aqui, nível máximo. Então, aonde você está? E aí a ferramenta propõe que você, para cada um desses, para fazer uma varredura em todos esses pontos, você vai escolher alguns deles e vai traçar em que ponto, vamos supor aqui, cultura. Você está no nível 2. Eu quero chegar no nível 3 em 3 meses. A ferramenta propõe aonde você quer chegar daqui a 3 meses, né? Quais níveis você quer mexer aí nessa ferramenta, né? Para que daqui a 3 meses, numa nova avaliação, você perceba que mudou de nível, ok? Com um detalhe, embaixo lá de cada página, onde está cada um desses pilares, tem lá quais são as evidências que você percebe
que apontem esse crescimento. Até porque é uma ferramenta para você, né? Você não vai ser desonesto com você mesmo. Mas quais são as evidências que apontam o que que você fez, né? E lá dá algumas dicas também. Ó, dicas não, dá só um mapinha lá, uma forma de cronograma para você escolher o que que você vai fazer, tá? Essa matriz. Eu achei ela bem legal, bem interessante. Respondi, Débora. Então, em uma semana, eu não sei se vai dar para fazer muita coisa. Dá uma olhada lá na ferramenta, se der para fazer. Inclusive, eu propus 3 meses, tá? Eu propus 3 meses. Acho que 3 meses dá para mudar alguma dessas coisas. Ok, gente? Legal. E Reparem aqui. Muito bom. qualquer. Se a gente tiver Oi. alguma dúvida em relação à ferramenta, a gente pode mandar mensagem para você, vai ter algum tipo de suporte. Sei que a Pode ferramenta sim. é um presente que você está dando, mas se a Uhum. gente precisar usar Ó, e gente, precisar de ajuda, a gente pode te chamar? lógico. Vocês têm o grupo, vocês podem colocar no grupo. Aliás, eu adoraria, vou até pedir desde já para vocês, né? Se vocês puderem colocar lá no grupo, o que que vocês acharam aqui dessa 1 hora e meia, que não é mais 1 hora. O que que vocês acharam dessa nossa 1 hora e meia aqui de bate-papo, né? Legal. Dessa ferramenta. Repare que 1 hora e meia não dá para abranger tudo mesmo. Mas eu mostrei para vocês, como eu prometi, uma estratégia. A estratégia é essa. Dá trabalho? Dá. Bastante trabalho. Quando vocês pegarem a ferramenta, aí é que vocês vão ver quanto precisa ser feito, quanto de energia vai ali, sabe? É Uhum. simples, mas não é fácil. Aí vocês podem ou colocar no grupo, ou lá no grupo vocês podem acessar direto lá o meu WhatsApp, lá no privado. Pode mandar para mim, eu vou responder assim que possível. Então, gente, caminhando Legal. aqui para o encerramento, reparem que faltou uma coisa aqui. Vocês perceberam que eu não coloquei um pilar. Ó, reparem, tem 5 pilares: recrutamento, seleção, onboarding, processos, engajamento, treinamento e desenvolvimento. Passou por todos eles aqui, que é o que leva, né, a uma equipe de alto desempenho. É isso que sustenta equipes de alto desempenho. Tem mais coisa, Flávio? Tem, tem. Mas tem esses 5 pilares aqui, você pode chegar lá. Pode chegar lá. Tenho certeza. Com certeza, né, atendendo esses 5 pilares, você já entra dentro daqueles 16, 17% de empresas que têm equipe de alto desempenho. Pode ter certeza. E a gente quer equipe de alto desempenho para ter resultado. As empresas vivem para ter resultado, ok? Mas o que que faltou aí? Faltou a base de tudo isso que está aí. Faltou isso daqui, ó, a liderança. Repararam que tudo, todos esses aspectos aí, eles dependem demais da liderança, do ser líder, ser um líder de uma equipe de alto desempenho. Então, também precisa ser um líder de alto desempenho, um líder Sim, octus. E outra coisa também, uma empresa, ela não consegue desenvolver liderança se ela não tiver, né, dependendo da sua cultura. A liderança, ela trabalha apoiada pela cultura organizacional. E é uma interação entre os dois. A cultura apoia a liderança, mas é a liderança que dá o tom da cultura das organizações. E aqui incluído principalmente a alta gestão, a alta liderança. Vem lá de cima. É feito cascata mesmo, a liderança. Se você tiver uma alta administração que não, sabe, que não apoia 2 ou 3 pilares disso daqui, não se sustenta, né? Ok? E, inclusive compromete até os líderes de alto desempenho. Um dono de organização que compromete algum desses pilares também não consegue segurar, ter junto de si líderes de alto desempenho. Ele perde essas pessoas. Líderes de alto desempenho, pessoas boas gostam de trabalhar junto de pessoas muito boas. sim. Ok, gente? Uf,
Gente, só encerrando de fato, está aqui o método, mais uma vez, que eu comentei com vocês. Esse método, ele existe aí em forma de treinamento, em forma de palestra, em forma de mentoria, que é o principal meio que eu devo procurar trabalhar dentro das organizações, o desenvolvimento de líderes baseado em cima desses 8 grupos de competências. Ele pode ser desenvolvido, tanto que eu estava até negociando recentemente com uma empresa, e aí de São Paulo, inclusive, para a gente trabalhar o grupo um, 2 e 5 nos líderes da empresa dele, né? Era uma escola, inclusive, escola profissionalizante. Então, isso pode ser adaptado para a liderança. Agora, o que é inevitável é passar pela etapa um e 2, que é isso aqui a etapa 2 é o resumo, é isso que eu passei aqui para vocês. Ok? Então, esse é o que eu chamo o método Líder Octus. Isso aqui é resultado de 25 anos de trabalho, 25 anos de, sabe, líderes efetivamente formados, líderes genuínos, não gestores. Né? Um outro trabalho que a gente faz aqui na Octus é a estruturação do RH estratégico. Não entra na parte de departamento pessoal, ele envolve aí a gestão de treinamento. Pronto, muito do que a gente viu aqui hoje, né, nesses 5 pilares. Tá aí, ó, vocês veem, People Analytics, cultura, gestão por competências é a base, né? Vou dizer um negócio para vocês. Como muita gente, perdão, como eu trabalhei muito tempo na área de qualidade, gestão da qualidade, e também trabalhei muita gente da área de RH, sempre vejo conflitos do pessoal de RH. Flávio, descrição de cargos não tem nada a ver com qualidade, com gestão da qualidade. Para mim é um pecado. Eu não consigo dissociar várias ações de recursos humanos que a gente vê aí no RH estratégico, não consigo dissociar da área estratégica, da área de gestão de processos, da área de gestão da qualidade. Não há como dissociar. Você não vai ter qualidade com pessoas medianas, com pessoas que não conhecem estratégia, não têm visão estratégica, né? Não tem como, ok? O que está lá dentro de uma descrição de cargos tem que estar distribuído dentro de procedimentos. Descrição de cargos é o que que você tem que fazer. Os procedimentos dizem o que que uma pessoa tem que fazer. É uma relação direta. Então tá aí os meus contatos. Visitem ali o meu LinkedIn, não sei se todos têm LinkedIn. E como são conteúdos mais densos, confesso aqui a vocês, quando eu lembro de colocar no Instagram, muitos deles nem cabem no Instagram, eu faço um resumo lá e coloco, né, para ter lá no Instagram alguma coisa. Então vocês até podem, no Instagram, obviamente, tem algumas coisas interessantes, mas que eu divulgo mesmo é no LinkedIn. Então vocês têm ali o meu LinkedIn, o YouTube é outro canal que eu abri tem pouco tempo, mas já tem alguns vídeos lá, tenho acho que 3 webinários lá semelhantes a esse já disponíveis, ok? E, né, me coloco aqui à disposição de vocês para até, pronto, não está aí no slide, né? Se vocês quiserem solicitar uma reunião de diagnóstico, com relação à liderança, com relação a algum desses pilares, com relação ao RH da empresa de vocês, né, com relação à estratégia. Podem contar comigo, entre em contato, a gente marca uma horinha aí sem compromisso para bater um papo, o que eu puder ajudar e, obviamente, naquilo que eu puder servi-lo como mentor ou como consultor, estou aí à disposição. Ok, pessoal? Hum, Legal. Ok, alguém quer comentar mais alguma coisa? Tranquilo. Então, por enquanto, Muito bom. agradecendo imensamente aí a participação de vocês, Legal. a ajuda que eu tive aqui da Débora. E mês que vem eu vou dar continuidade a esse circuito aí de webinários, seguindo aquele diagrama do método Octus. Então, desde já, vocês já estão convidados a participar, ok? Estourei aí 50% do tempo, 40% a mais, mas espero muito que tenha valido a pena.
Espero muito que tenha valido Faça, a pena. Certeza. Valeu, valeu sim. gente. Muito obrigado. Até uma próxima. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada. Ótimo. E para você que assistiu pelo YouTube, agradeço muito a você também. Espero que tenha gostado. Então eu peço para que você deixe um joinha aqui embaixo. Deixe um comentário também. Vai ser de grande valia para mim. Muito obrigado.